Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês, a nossa quarta aula da Escola de Servos, e vamos falar hoje sobre autoridade e submissão. É uma aula bem importante que nós temos que nos sujeitar, vamos falar da sujeição das autoridades. A nossa aula está baseada lá no livro de Romanos 13, 1, 2, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja concedida por Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É muito importante que nós estejamos debaixo de autoridades, né? E as autoridades foram todas constituídas por Deus. Às vezes nós vemos muitos presidentes, superiores nossos, né? E eles fazendo coisa errada e nós não queremos se sujeitar à autoridade deles. Mas eles estão lá porque Deus o fez assim, constituiu assim. É dever de cada cristão reconhecer, respeitar e honrar as autoridades constituídas por Deus. Honrar é valorizar, enxergar a importância daquele que Deus estabelece sobre nós. Deus age do seu trono e o seu trono está estabelecido sobre essa autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. Nada não é que Deus tenha feito. Deus faz todas as coisas para nós, então nós temos que se sujeitar. O pecado contra o poder de Deus é mais facilmente perdoado do que o pecado contra a autoridade, porque este é um pecado contra o próprio Deus. A autoridade instituída representa o próprio Deus. Não há como servir a Deus sem reconhecer a autoridade dele e por ele delegada. Alcançamos o favor de Deus quando honramos a Deus por meio do reconhecimento da autoridade. Honrar é respeitar. Honrar é tratar com reverência e submissão. Quando nós honramos, nós nos submetemos à autoridade estabelecida por Deus. Obediência é muito maior do que carregar a cruz, servir, fazer ofertas ou negar-se a si mesmo. Mas a maior das exigências é que o homem obedeça a Deus e respeite a sua autoridade. Antes de reconhecer a autoridade, Paulo perseguia a igreja. Depois de se encontrar com o Senhor na estrada de Damasco, ele entendeu que era difícil usar o poder humano sobre a autoridade divina. Aqui está falando sobre o apóstolo Paulo, né, que ele não era cristão e ele perseguia os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele viu que era em vão aquilo tudo que ele fazia. Ele tinha que se sujeitar a obedecer à autoridade do Senhor. Lá no livro de 1 Samuel 15, 22, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Por que Samuel disse que obedecer era melhor do que sacrificar? Porque mesmo o sacrifício onde haver o elemento da vontade própria, a honra absoluta de Deus só é alcançada pela profunda obediência aos seus elementos de honra.
A vontade de Deus deve estar no centro da nossa vida. Honrar a Deus é obedecer os seus princípios. Lá no Evangelho de Mateus 8, 5, 13, vamos encontrar a seguinte situação. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus de ouvir isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste lhe seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que história emocionante, né, irmãos? Aqui Jesus estava ali e disse: então eu vou lá na tua casa curar o teu criado. E ele disse: os meus servos, eles obedecem a minha voz. Se eu digo vai, ele vai. Se vem, ele vem. Então eles me obedecem. Eu exerço autoridade sobre eles e eles me obedecem. Eles ficavam debaixo dessa autoridade, eles respeitavam essa ordem, essa autoridade. Então Jesus disse assim, ele disse para Jesus: então se você me disser só uma palavra, o que eu tenho que dizer para o meu servo, ele vai me obedecer. Eu tenho essa autoridade sobre ele. Então Jesus diz: vá e seja feito conforme tu creste. Então ele só precisava de uma palavra de Jesus e que o servo dele seria curado por causa dessa autoridade que ele tinha sobre o servo. O centurião romano sabia exatamente o que significava honrar e reconhecer. Jesus se impressionou com a atitude do centurião e reconheceu nele que havia grande fé. E portanto, o milagre foi alcançado. A oração do Senhor Jesus no Getsemane é a expressão da máxima obediência de Jesus à autoridade do Deus Pai. Jesus considerava que obedecer à autoridade de Deus era mais importante do que sacrificar a sua vida na cruz. Atitudes de rebeldia podem começar por comparações ou confrontações. Nós temos que cuidar para não sermos rebeldes, né, irmãos? Tem que ver a autoridade que está sobre nós para que nós não venhamos a sofrer condenação da parte do Senhor. Então, atitudes de rebeldia podem começar por você começar a comparar, a confrontar. Por exemplo, meu líder é muito fraco, a minha formação é melhor que a dele, eu sou muito mais eficaz, eu sou muito mais capaz, ou que o que deveria presidir, como pode esse homem ocupar um lugar assim, se eu estou mais capacitado do que ele. Às vezes nós temos um líder mesmo, mas o que esse líder aí está falando uma grande bobagem, eu sei mais, mas tem que ver que ele foi instituído por Deus para estar ali. Ele é uma autoridade.
Então nós temos que submeter. Se ele está ali, foi o Senhor que colocou e nós temos que nos submeter, porque senão nós vamos trazer condenação a nós mesmos. Junto com as comparações vem as suposições. Eu não vou suportar esse liderado aí, ou ser liderado por essa pessoa. Muitas vezes a gente já viu isso, né? Ele é muito fraco, eu tenho o direito de ir e vir e eu posso servir e posso deixar de servir. Posso querer e que não, ou não posso querer, como diz, eu me mando, não quero se submeter a essa ordem aí. Questionar a autoridade de Deus é questionar o próprio Deus. Sempre que uma pessoa peca contra a autoridade instituída por Deus, peca contra o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que mantém todas as coisas pela poderosa palavra da sua autoridade, exatamente como as criou. A palavra de ordem de Deus, então, é autoridade. Deus pode estabelecer uma autoridade menor e mais incapaz do que eu? Essa é a pergunta. Você pode se fazer essa pergunta. Será que Deus pode estabelecer uma autoridade maior ou mais incapaz do que eu? Se eu estou vendo que eu sou mais capaz, se eu estou vendo que eu sou mais eficaz? Ou ainda permitir a tirania e a perversidade por parte de uma autoridade? Esse líder aí, ele tá me dando ordens sem saber quem eu sou e né? Às vezes a gente encontra no nosso caminho pessoas assim. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, não podemos deixar isso acontecer. Quando vir esse pensamento na nossa mente, se nós estamos submissos a alguém, não deixar que isso venha acontecer para nós, porque nós vamos estar pecando sobre o próprio Deus. Vamos ver ali uma passagem sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, chamado de ladrão, o destruidor e o massacrador de Judá, foi parte dos planos e propósitos de Deus, deixar para as gerações futuras uma lição. Quem não reconhece a glória de Deus, desce a um nível mais baixo do que os próprios animais. Isso é grave, gente. Isso é profundo. Vamos ler lá no livro de Daniel 4, 31, 34. E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: Eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, e a sua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os conceda a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia dos bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e peles cresceram como as penas de águias, e as suas unhas como garras de aves. Então, aqui está o retrato da desobediência. Nabucodonosor, ele passou por isso, por ele ser desobediente, ele, como Deus preveu ali, que ele ia ser igual animal. E assim aconteceu, ele perdeu o reinado dele e foi ficar com os animais. Agora vamos falar como sobreviver a uma autoridade perversa. Existem 2 coisas importantes que vale a pena considerar: submissão e obediência.
parecidas na teoria, mas muito diferentes na prática. A Bíblia nos instrui que submeter às autoridades, mas a obediência pode ser relativa. E que condição? Quando nos faz pecar contra Deus. A submissão envolve as nossas atitudes em relação de reconhecimento e autoridade, por sua vez, a obediência fala das nossas ações com resposta à direção dada por tal autoridade. Vamos ler em Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, porque aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós temos que obedecer aos nossos pastores, nos sujeitar a eles. Se eles estão usando de má fé, de autoridade perversa, Deus diz aqui nesse capítulo, nesse versículo, que eles vão dar conta de nós. Eles vão ter que falar para Deus o que fizeram, por que fizeram. E eles têm que cuidar de nós como? Com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o pastor, ele sabe muito bem o que acontece no mundo espiritual. E se ele faz ao contrário do que está dizendo aqui, ele não é nós que vamos julgar ele vai se ver com Deus. Uma coisa é obedecer e a outra coisa é se sujeitar. A Bíblia nos dá como base de exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o rei Nabucodonosor, de novo o rei, Nabucodonosor, os incitava ao erro e à prática da idolatria. Acho que todos já conhecem essa passagem, né? Eles reconheceram a autoridade do rei, mas não obedeceram. Vamos ler lá a passagem. Daniel 3, 16, 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantaste. Então aqui o rei queria que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego adorassem uma estátua. E eles disseram que eles não iam se submeter a essa idolatria, mas mesmo assim, o que eles falavam ali para o rei? Ó rei, ó Senhor, eles não ficavam dizendo que ele não tinha autoridade sobre eles, mas também que eles não iam adorar a estátua. Quando eles receberam essa ordem de determinação de se prostarem a essa estátua que deviam reverenciar, em nenhum momento eles se rebelaram contra o rei. Durante todo o tempo eles usaram a expressão, como eu falei, ó rei, autoridade, aquele que está sobre nós, eles diziam para o rei. Nós se sujeitamos e te reconhecemos como autoridade constituída. Tu és o rei. Porém, a partir daqui, não podemos nos livrar do que nos livre. Mas se não quiser, não tem problema, porque nós não serviremos pelo livramento, mas porque sabemos quem ele é. Daniel 3, 22, 27, vemos como Deus livrou e os exaltou a autoridade perversa. Aqui eles prevaleceram, porque ali o rei Nabucodonosor estava usando de perversidade sobre eles,
porque eles já tinham recebido a ordem do Senhor que eles não podiam adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus grande, Deus poderoso. Aí o rei Nabucodonosor queria que eles adorassem uma estátua e jogou eles na fornalha. Mas enfim, o Senhor os livrou eles. Então aqui tem que ver que a rebeldia traz condenação. E aqui trouxe condenação para o rei Nabucodonosor. Agora vamos falar sobre outro exemplo de obediência e submissão. É o rei Davi, né? Depois de Saul desobedecer a autoridade de Deus, não destruindo os amalequitas por completo, Deus rejeitou e condenou Saul e ungiu Davi como rei. Davi tornou servo de Saul e a unção na vida de Davi despertou em Saul o desejo de matar. Aqui Saul fez errado e aí Deus pegou e ungiu Davi como rei, né? E assim o Saul já ficou com ciúmes e queria matar Davi. Davi, no entanto, sentiu que não devia matar Saul. Fazê-lo seria rebelar contra a autoridade de Deus. Então, Davi ele decidiu, não posso matar Saul. Se eu matar Saul, eu vou me rebelar contra a autoridade do Senhor, porque na verdade, antes de mim, ele era o rei. Davi pensou assim: uma vez que a unção do Senhor também fora dada a Saul. Ele preferiu então atrasar a sua subida ao trono e ser uma pessoa, ele preferiu não subir naquela hora ao trono do que ser uma pessoa rebelde e se rebelar contra Saul, porque ele sabia o princípio da autoridade. Então, todo aquele que tentar romper a autoridade terá um triste fim, pois está lutando contra o próprio Deus. Lá 1 Samuel 26, 9 e 12. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor que guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água. E vamos tomou pois Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve o que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um sono profundo. Aqui no livro de Samuel, nós lemos a respeito do adultério de Davi com Betseba. Natã, um profeta, foi enviado por Deus para repreender a Davi por causa desse pecado. E Davi, a proclamar o juízo contra ele. Natã então fez o que o Senhor mandara, sem resistir à autoridade de Davi. Ele sabia que Davi era uma autoridade instituída por Deus, então ele só falou o que Deus mandara ele dizer. Porque o Davi era uma autoridade, mas ele foi lá para repreendê-lo, ele, por causa do adultério que ele teve com Betseba. Natã então fez o que o Senhor mandara sem resistir à autoridade de Davi, que embora ele tinha errado gravemente, ainda era rei sobre o povo de Israel. Então, mesmo que o Davi errado, mas ele era um rei, e Natã tinha que se submeter a ele. Então Deus falou para ele lá só para falar que ele tinha errado sobre o adultério com Betseba. E foi isso que Natã fez, mas honrou a Davi.
A cada um é confiado um nível de autoridade. Por exemplo, na nossa família são os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às esposas, e no mundo empresarial, o patrão em relação aos empregados, e assim por diante. No mundo das autoridades governamentais, são os reis em relação aos súditos, os governantes políticos em relação ao povo que elegeu, e na igreja são os pastores em relação aos membros e obreiros em relação ao seu trabalho para o corpo de Cristo. As principais características de atitude indispensáveis àqueles que se encontram em posição de autoridade são gentileza, humildade e amor. O julgamento precipitado de uma autoridade arrogante e pretensiosa atrairá o juízo de Deus sobre a mesma. Então, portanto, tu é um líder, mas se tu usa dessa autoridade já errado, sem amor, sem humildade, você atrairá o juízo de Deus para si. Claro que as pessoas, se você é um líder, as pessoas têm que submeter àquela tua autoridade. Mas agora, porque você tem essa autoridade, você vai fazer as pessoas sofrerem. A Bíblia diz que nós temos que exortar com amor. Então, nós temos que cuidar das pessoas com amor. Os governantes devem agir em justiça, imparcialidade, honestidade, provisão, proteção, paz e cuidado com os pobres. Não devem procurar o próprio bem nem justiça absoluta para com o povo. Os líderes espirituais devem se sacrificar para o ministério. A vida de um líder deve ser irrepreensível, qualificada para apresentar a Deus diante do povo. A Bíblia nos recomenda orar por aqueles que estão como autoridade. Por isso que nós oramos pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, enfim, as autoridades. Na igreja, por exemplo, nós oramos pelos nossos pastores, nossos líderes de ministério, evangelistas, etc. Vamos ler a passagem de 1 Timóteo 2, 1, 2, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas e orações, intercessões, ações de graça para com todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida sujeita e para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade. Então aqui nos recomenda mais uma vez orar uns pelos outros, principalmente pelas nossas autoridades. No momento aqui sobre a obediência, né? Nós temos que ser obediente a esses princípios aqui, né? Nós vamos ver lá que quando Adão perdeu a autoridade na terra, Satanás tornou-se príncipe desse mundo. Então, já começa lá no início, né, sobre a autoridade. E aí, Satanás entrou no mundo e abriu as portas para que todos os demônios viessem sobre a terra. Não havia nenhum demônio sobre a terra, mas quando Adão abriu mão da sua autoridade, ele permitiu que toda a terra fosse tomada por esses seres. Então, aí que está. Lá quando Adão ele comeu o fruto proibido, que não era, ele deixou a autoridade dele, ele deixou Eva ser a autoridade maior, porque ele poderia simplesmente dizer: não, Eva, eu sou a autoridade aqui, tu vai comer, eu que vou te dizer se tu deves comer ou não, e eu te digo que não. Mas foi ao contrário, né? Ele chegou, a Eva ofereceu o fruto, ele comeu. Então ele perdeu aí a autoridade dele, deixando que o Satanás viesse sobre a terra. Então toda autoridade deve ser obedecida e exercida dentro do nível de que lhe foi confiado. Aqui, mulher alguma pode passar por cima do seu marido,
mas também não pode deixar de ter autoridade, de exercer a autoridade de mãe. Não vamos confundir as coisas. Não podemos passar por cima do nosso marido, mas também não podemos deixar os nossos filhos passar por cima de nós. Porque a gente vê muitos lares aí, os filhos é que mandam. A mãe não tem palavra, o pai não tem palavra sobre eles. Pelo contrário, é os filhos que mandam. Então temos que cuidar essa parte aí para que nós não venhamos sofrer mais tarde. Agora eu vou falar sobre os exemplos bíblicos de rebelião. E eu quero citar algumas passagens bíblicas para não ficar muito extensa a nossa aula. Porque se eu for ler todas essas passagens, aí a nossa aula vai ficar muito extensa. Então você anota isso aqui porque vai ser a nossa tarefa dessa aula. A rebelião dos filhos de Eli, 1 Samuel 2. A rebelião dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, está em Levíticos 10, 1, 2. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, Números 16. A mentira de Ananias e Safira, está em Atos 5, 10. Essas passagens aí, eu já vou passar uma tarefinha. No final da aula eu vou passar a tarefa. Agora nós vamos falar sobre a autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Miriam e Arão, ao contender com Moisés por se casar com uma mulher descendente de Cão, atraíram a ira de Deus, pois ao questionar a autoridade de Moisés, questionaram a autoridade de Deus em ter escolhido Moisés como líder. E para nós finalizarmos, tem alguns pontos para reconhecer a autoridade. Reconhecer por toda autoridade, toda autoridade vem de Deus. Buscar saber a vontade de Deus, pois em nós não há autoridade alguma. Buscar a autoridade que vem de Deus. Ter comunhão com Deus. Longe da sua presença, não temos como saber qual é a sua vontade e o caráter da autoridade. E o caráter da autoridade muda. E jamais tentar estabelecer nossa própria autoridade. Se somos autoridades estabelecidas por Deus, não precisamos demonstrar isso com palavras ou atitudes, pois o próprio Deus nos confirmará. Então não precisa dizer, eu fui levantada por Deus, como você está agindo, como você está falando, você já vai demonstrar que você é uma autoridade constituída por Deus. Davi, em sua comunhão com Deus e amadurecimento espiritual, nunca agiu com base na autoridade que Deus lhe concedera, mas sempre esperou pela ação de Deus, para confirmar diante do seu povo sua posição de autoridade. Uma autoridade representativa de Deus tem de estar preparada para sacrificar seus prazeres e deixar de fazer muitas coisas, mesmo consideradas lícitas. Outros poderão fazê-las, mas um representante de Deus não o poderá. Isso levará à santificação, separado para o serviço de ser diferente dos outros. É preciso que sejamos exemplos a serem seguidos e respeitados. Então, essa é a nossa aula de hoje, com base na autoridade e submissão. Então você não precisa ficar preocupado, será que eu sou uma autoridade? Será que eu sou um líder levantado por Deus? As tuas atitudes vão te mostrar que você é uma autoridade constituída por Deus. E muitas coisas que você quer fazer, você não vai poder fazer, porque tem que fazer conforme a vontade do Senhor. Tá? Então essa é a nossa aula de hoje e a tarefinha que eu quero passar. Eu preciso que todos vocês
façam essa tarefa, não deixe sem fazer, tá? Então, aqueles livros que eu citei ali, A Rebelião dos Filhos de Eli, A Rebelião dos Filhos de Arão, A Rebelião de Corá, Datã e Abisarão, eu quero que vocês escrevam, leiam esses livros e escrevam um resumo dos mesmos e coloque lá no nosso grupo, escrevam no papel, tire uma foto ou fale com as suas palavras o que entendeu para que essa tarefinha seja cumprida, tá? Eu deixo um beijo no coração de vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor e até a nossa próxima aula.